Com o pai sendo chefe de Estado, Isabel dos Santos já se viu privilegiada. Depois da sua formação em engenharia, Isabel começou um império extremamente complexo. Com fundações e gestões de muitas empresas em Angola e no mundo, Isabel dos Santos se tornou uma das mulheres mais ricas e respeitadas da África e do mundo. Rodeada de pessoas extremamente influentes na política e no setor administrativo, Isabel dos Santos começou a monopolizar tudo o que tocava. Com propriedades valiosas na Europa e viagens caras, Isabel era quase inacessível pelas mídias africanas. Com a nomeação na estatal angolana se abriu várias questões congestionando seu império. Depois de deixar a estatal, surge um dos maiores escândalos de corrupção, expondo mais de 700 mil documentos confidenciais. Isabel dos Santos se tornou protagonista junto do marido de Luanda Likes. Com ordens de capturas e bloqueio das contas de Portugal e Angola, Isabel foge nos paraísos fiscais junto do seu marido. Para podermos entender direitinho a história da Isabel dos Santos, temos que começar do início. Antes disso, confira a sua inscrição e meta seu like. E comente aqui embaixo qualquer assunto que você quiser ver aqui no canal. Isabel Cuca Nova dos Santos nasceu em 20 de abril de 1973 em Bangu, na antiga União Soviética. Filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, de seu primeiro relacionamento com Tatiana Cuca Nova, tem muitos irmãos na parte do pai. Entre eles tem a ex-deputada do partido MPLA, José dos Santos, que hoje em dia dispensa a apresentação. Isabel dos Santos é a filha mais velha do ex-presidente de Angola. É a empresária mais respeitada de Angola e mãe de 4 filhos. Foi casada com congolês Sindika Ndokolo e possui 2 cidadanias, angolana e russa. Apesar de ter passado a maior parte da infância em Angola, Isabel dos Santos viveu em Londres alguns anos com sua mãe, onde obteve a formação universitária em gestão de recursos humanos e engenharia elétrica. Mais tarde trabalhou como consultora para o óleo angolano da Sociedade Nacional de Combustível de Angola. Em menos de uma década conseguiu construir um império de negócios, que se estende de Angola a Portugal nos campos de telecomunicações, diamantes, comunicação social e finanças, óleo e outros produtos. Isabel dos Santos foi a mulher mais rica da África, incluída na lista pela revista norte-americana Forbes, com um patrimônio avaliado em $1 bilhão em 2013, que em menos de 5 anos alcançou nada mais nada menos que um patrimônio líquido de $3 bilhões. Com os seus 24 anos, teve o seu primeiro empreendimento comercial em 1997 em Miami Beach, uma discoteca na ilha de Luanda. E depois criou uma empresa urbana em 2000 e geriu a empresa de saneamento e limpeza de Luanda, a Elisal. Mantém contatos estreitos com empresas portuguesas, especialmente nos setores bancários e de telecomunicações. O seu nome é associado a empresários portugueses ricos e influentes e participa como acionista influente no Banco Espírito Santo angolano desde 2001. O maior feito como empresário foi a criação da empresa de telecomunicações a Unitel, isso em 2001. Esse feito basicamente alavancou a sua carreira empresarial e conseguiu dar uma grande reputação ao seu nome. Já com perfil empresarial gigante, ela começou a expandir territorialmente as suas relações com empresas de outras regiões, dedicadas ao ramo de banca, telecomunicações e distribuição. Isabel dos Santos chegou a controlar 25% das empresas Unitel através da Holding Gene, na qual virtualmente todas as suas participações financeiras são concentradas. Em 2016 foi nomeada ao cargo de gerente da Sonangol. Novamente ela mostrou êxito, segundo opiniões de muitos. Isabel dos Santos tem o seu nome afeiçoado em muitas empresas, já que na sua trajetória ela agiu com maestria. A empresária tem ligação com diversos bancos de Angola e de Portugal, uma vez que seu império está sediado nesses 2 países. Foi administradora do Banco BFA e é a fundadora do Banco BIC. Grandes parcerias com milionários portugueses facilitou o seu envolvimento com a banca portuguesa, vinculando quase todas as suas empresas nas administrações de telecomunicações e bancos financeiros. Empresas como a Santos Finanças, Banco de Portugal, Galp Energy, Zone Multimédia, Sonae e Caixa Bank são algumas de muitas que a empresária tem ou tinha ligações diretas. Isabel dos Santos é mais conhecida, além de ser a filha do Manda-Chuva, como a mãe das telecomunicações de Angola. Ela atuava no território angolano numa espécie de monopólio nas telecomunicações, sem concorrência e interferência do Estado, se expandiu até ao Cabo Verde e Santo Tomé. Dê graças a Isabel dos Santos pela Unitel, BFA, BIC, Sonangol, Candando e Zap Viva. Hoje sou engenheira porque gosto de matemática, sempre adorei ciências e, enfim, segui um bocadinho as passadas dele. Se bem que hoje a minha vida é diferente da dele.
Um dos maiores projetos da empresária começou a ser planeado no início da segunda década. Uma rede de supermercado continental foi mais uma das grandes façanhas da empresária e o grupo Sonae, mas a empresária comprou em 2015 os 47% dos direitos da Sonae, passando a ser a única dona. Em 2016, abre o primeiro mercado com capital 100% angolano, chegando a empregar mais de 10 mil cidadãos angolanos. Voltando um pouco no tempo, em 2010 Angola ganhou mais uma empresa de telecomunicações, a ZAP. Na época, Angola tinha apenas 8 anos de paz e a concorrência claramente era apenas a TV Cabo e a MultiChoice. Chegando com diversas ofertas para os telespectadores, a ZAP se expandiu de Angola a Moçambique, emitindo canais que na sua maioria era de língua portuguesa, ligando os palopes de uma maneira extremamente eficiente. A ZAP é uma empresa em conjunta da NOS e a SOCIP, e que é controlada 100% pela empresária Isabel dos Santos. Isabel dos Santos mais uma vez mostrou que sim, ela com certeza é uma empresária que detinha o monopólio de telecomunicações em Angola. Não sendo suficiente, foi aberto o canal Zap Viva anos depois, um canal de puro entretenimento angolano e com uma qualidade nunca antes vista nem pelos angolanos nem pelos moçambicanos. Graças à ligação com a NOS, esse mesmo canal de satélite passou a ser emitido também em Portugal. Depois disso tudo, só veio expandir ainda mais o seu nome e o seu legado, até que em 2016 foi nomeado o cargo de CEO da Sonangol. Isabel dos Santos alargou o seu poder de influência em Angola, causando grandes impactos em Portugal. Sendo nomeada para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol, foi nomeada pelo seu pai. Isabel dos Santos praticamente reestruturou a Sonangol, demitindo muita gente. Deu o segundo discurso. Abre aspas. Temos como empresa que nos comprometeu com uma cultura de fazer mais com menos e de nos focarmos na excelência em resultados. A excelência é a nossa melhor defesa. A excelência é o nosso melhor ataque. Acredito que esta cultura de excelência permitirá enfrentar com sucesso os grandes desafios que o novo contexto do setor petrolífero coloca a Sonangol e ao país. Até aí estava tudo bem. Depois de Isabel dos Santos ter sido nomeada para o cargo de manda-chuva da Sonangol, houve muitas especulações e conflitos de interesse, sobretudo as suas relações empresariais em Portugal. Acionistas de muitas empresas vinculadas com empresários foram obrigados a reagir sobre o novo desafio da empresária. Então se viu obrigada a ceder o cargo de administradora de algumas empresas. Na sua tomada de posse, ações de muitas empresas despencaram, como a do Milênio e a do BCP. Já em Angola, a maior parte da população se indignou, visto que o país estava se aproximando das eleições. Isabel, sendo gerente de uma estatal angolana, poderia interferir na imparcialidade empresarial, quanto pelas leis angolanas quanto pelas leis portuguesas, era uma situação inadmissível. Uma equipe composta por 12 advogados, liderado pelo David Mendes, deu entrada na época com uma ação que contrapusesse a decisão do chefe de Estado. Pelo Tribunal Supremo viu-se que a nomeação era legível. Com tanto escândalo gerado em torno da empresária, começou a indignação de muitos chefes de firma. Ainda na sua gestão, Isabel dos Santos subtraiu uma dívida à China em nome do Estado de 10 bilhões de dólares, aumentando quase a metade da dívida de Angola. Mas essa bolha estava prestes a explodir bem na cara da empresária. No ano seguinte, Angola estava ultrapassando uma das suas piores fases. Com a nomeação de um novo presidente e o mesmo regime, a maior parte do povo pensava que tudo seria o mesmo. João Manuel Gonçalves Lourenço se torna presidente em agosto de 2017 e em setembro ele toma posse e nada foi o mesmo desde então. Com sua chegada arrogante ao cargo, começou a cumprir as promessas que fez nos seus discursos de campanha, lutar contra o nepotismo, contra a corrupção e defender quem não pode ser defendido. As exonerações começaram a ser feitas até que chegou a Sonangol. A exoneração de Isabel dos Santos em novembro de 2017 serviu como um grande impulso à quebra da sua reputação. Mesmo fora da presidência, documentos mostram que ela desviou milhares de dólares. Isabel mais alguns membros do grupo desfalcaram a Sonangol como despedida do antigo governo. Isabel fazia parte de um esquema de corrupção a sua carreira toda. Com a exoneração do cargo de diretora da estatal Sonangol, foi mostrada que afinal de contas o dominó em que ela nasceu e ajudou a estruturar desde os 22 anos de idade pode em si ir por água abaixo. Então veio Luanda Lakes.
No final de 2019, o governo angolano começou uma caça às bruxas, deixando também a justiça portuguesa em alerta com a Operação Resgate. Entre todos os suspeitos, Isabel dos Santos também entrou na mira. A detenção do irmão que desfalcou o Fundo Soberano com certeza foi a maior quebra de silêncio. Nesta mesma época, o Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, do seu marido Sindica do Colo e de Mário Felipe Moreira Leite da Silva, o cúmplice. A empresária angolana Isabel dos Santos e o marido Sindica do Colo foram acusados de engendrarem esquemas financeiros para desviar dinheiro do Estado angolano. O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revelou transações suspeitas, incluindo um alegado desvio de 90 milhões de euros da petrolífera estatal angolana, a Sonangol. Os jornalistas baseiam a investigação Luanda Likes em 715 mil documentos. Contudo, Isabel dos Santos tem um império baseado em corrupção, extorsão, abuso de poder, nepotismo e monopólio. O The Guardian revela que quando Isabel dos Santos dirigiu a Sonangol, 150 bilhões de dólares foram pagos à firma de consultoras através de uma companhia sediada no Dubai. Esta mesma companhia são controladas por eles. O New York Times diz que horas depois de Isabel dos Santos ter sido demitida de diretora da Sonangol, 38 milhões de dólares foram transferidos para uma companhia fictícia no Dubai. O jornal inglês acrescenta a esse respeito que pouco depois desta transferência, a 16 de novembro de 2017, foi feita uma segunda transferência de 15 milhões e depois uma terceira transferência de 4 milhões de dólares. Ao começo do dia, a conta bancária da Sonangol tinha 57 milhões de dólares. A Pôr do Sol tinha apenas 390 dólares. O nome de Isabel dos Santos foi agora retirado da lista de participantes do Fórum Econômico Mundial em Davos, no qual sua companhia Unitel pagou para ser um dos patrocinadores. Na época, as manchetes diziam: nos últimos 2 anos, Isabel dos Santos tem tido uma vida conturbada. Parece que tudo o que ela tinha conquistado noutrora estava a ser perdido. A justiça angolana deu ordem de captura, mas graças às suas duplas cidadanias, ela nunca foi pega. Ela, junto ao seu marido, tinha uma residência fixa no Dubai. Tudo andava bem. Ela começou uma vida extremamente luxuosa depois dos documentos terem vazado. Lugares caros e paraísos fiscais eram o seu novo modo de vida. Restaurantes, iates e tudo que dinheiro compra. Enquanto isso, mais esquema de corrupção dela, do marido e de seus sócios vinham à tona. Em 29 de outubro, Sindica do Colo morreu vítima de afogamento no Dubai. Desde então, Isabel dos Santos nunca mais foi a mesma. Ela que revidava deixou de revidar. Os irmãos sendo perseguidos, o pai doente e empresas sendo tomadas pelo governo de João Lourenço, com a reputação na lama, Isabel dos Santos começou a ter um desequilíbrio vertiginoso. Quando não saía nos noticiários, ela aparecia nas suas redes sociais, na maioria das vezes com uma aparência depressiva, e ela nunca fez esforço para esconder. Com a pressão política, familiar e social, Isabel dos Santos não ficou a mesma. Aparições de biquínis em praias e lugares luxuosos foram um passatempo da empresária. Com as novas eleições próximas, Isabel se viu mais pressionada ainda, já que a integridade de seu pai estava em evidência. A morte de seu pai com certeza foi a gota de água, já que teve muito em torno da sua morte e de seu descanso. Família e governo hoje em dia é o maior fardo de Isabel dos Santos. Hoje, Isabel dos Santos, com a maior parte do seu dinheiro arrestado e com um mandato de captura do governo angolano, está sofrendo ataques de todo lado ao mesmo tempo. Ela ainda continua nas gerências de muitas empresas, mas aos poucos vê-se que está perdendo tudo.